Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, ouvintes do SBGG Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast. E hoje a gente vai abordar sobre uma temática que é extremamente prevalente, desafiadora e multifatorial, que é a tontura na pessoa idosa. A prevalência da queixa de tontura e desequilíbrio ela é elevada, alcança de 20% a 30% da população acima de 60 anos e 40% a 50% na população acima dos 80 anos. Os impactos são enormes, incluindo as quedas, incapacidades, a perda da qualidade de vida. No entanto, essa queixa é frequentemente negligenciada por ser atribuída ao próprio processo do envelhecimento. Além disso, muitos profissionais de saúde não fazem a abordagem adequada dos quadros de tontura. Portanto, hoje o nosso SBGGcast vai ser dedicado a esse tema que é muito especial. Meu nome é Yara Ribeiro, eu sou médica geriatra, sou professora da Escola de Medicina da PUC Paraná e também atual presidente da SBGG Paraná. E para brilhantar aqui o nosso podcast e também nos agregar muito conhecimento, a gente convida o geriatra Dr. Edson Iglesias de Oliveira Vidal, professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, coordenador do Comitê de Bioética da NCP e membro da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da SBGG. Ele é editor da seção para Geriatria, Gerontologia e Cuidados Paliativos da PLOS ONE. E também a doutora Denise Uti Gonçalves, professora titular do Departamento de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Ela é médica otorrinolaringologista com especialização em otoneurologia e pós-graduação em geriatria. Gostaria de agradecer novamente o aceite e a presença de vocês para estarem com a gente aqui hoje. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu e o Dr. Edson possamos contribuir com a nossa experiência na abordagem desses pacientes idosos com tontura, que, como a Yara colocou muito bem, é desafiador. Sem dúvida, vai ser muito enriquecedor, não tenho dúvida. Bom, então vamos começar com as nossas perguntas. Eu vou começar abrindo aqui com a doutora Denise. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do processo de envelhecimento do sistema vestibular, em que a gente usa ali o termo presbivertigem. Mas o que é? Explica pra gente melhor o que é a presbivertigem e qual é a repercussão clínica disso no processo de envelhecimento. A presbivertigem decorre de um envelhecimento progressivo do sistema vestibular, assim como ocorre com a presbiacusia, que é a perda da audição com o aumento da idade. E no caso da presbivertigem é muito interessante porque o nome presbivertigem nos leva a pensar que seria uma sensação de vertigem, ou seja, uma tontura rotatória que o paciente percebe ao longo do envelhecimento e isso contribuiria para um pior equilíbrio. Mas, na verdade, a presbivertigem ela é uma sensação de instabilidade, não é vertigem, é uma sensação de estar pisando em espuma, é uma sensação de cabeça oca, que é acentuada pelos movimentos rápidos, principalmente movimentos rápidos da cabeça. Então, essa é a clínica. Do ponto de vista de tratamento, o que cabe é a reabilitação. E existe um paralelismo entre a presbiacusia e a presbivertigem, porque está relacionada ao mesmo órgão. Então, eu tenho perda de células ciliadas, que são as células da cóclea, relacionada à audição, e do labirinto, que elas, por apoptose, e aí tem uma questão genética relacionada, além da própria idade do idoso, a essa perda progressiva, tanto da audição quanto do equilíbrio. E colocando aqui a importância do ponto de vista do tratamento, no caso da presbiacusia, a reabilitação auditiva com o uso dos aparelhos de amplificação sonora, e que essa reabilitação auditiva ela contribui para a reabilitação vestibular. Então, além da importância da melhora da funcionalidade do ponto de vista auditivo, o paciente também ganha equilíbrio. E em relação à perda da função vestibular, que acontecendo com a idade, que também faz parte da senescência, como a presbiacusia, atividade física é essencial como estratégia de tratamento e atividade física em que o paciente faz movimentos rápidos. Excelente. É interessante a gente observar como realmente esse nosso organismo é todo conectado, e quando a gente fala desses déficits sensoriais, eles trabalham muito em conjunto, né? E aí eu vou emendar essa pergunta então para o Dr. Edson.
pensando em relação à questão do déficit multissensorial, qual que é a relação dele com a tontura e como que a gente reconhece e aborda isso? Tontura é um tema que me interessa já tem muito tempo. E você vai encontrar em livros esse termo, tontura. Então, isso aqui é uma tontura por déficit multissensorial, mas eu nunca encontrava como fazer esse diagnóstico, né? E, de fato, a gente não tem nenhum consenso internacional sobre isso. Por exemplo, a Denise estava falando agora de presbivertigem. Tem uma sociedade internacional de otoneurologia, que é a Sociedade Barani, que começou em 2009 a fazer posicionamentos sobre isso. Tem sido super importante porque esse campo das tonturas é um campo onde existe uma inconsistência de termos muito grande. E você vê grupos, sabe? Tem diagnósticos que só vão aparecer em determinados grupos, sabe? Tem diagnósticos que são feitos numa época. Por exemplo, antes da gente começar a gravação do podcast, a gente conversei com a Denise, né, e com outros colegas. Um termo que se ensinou durante muitos anos era o termo de tontura cervicogênica, também a gente vai chamar de vertigem. E esse é um termo que, em 2022, a sociedade entendeu que era um termo inadequado, que não havia evidência clara de que isso existia, né? E veja, e isso é uma coisa muito frustrante, porque veja, as pessoas aprenderam a diagnosticar isso, as pessoas fizeram centenas de diagnósticos disso, e de repente esse diagnóstico deixa de existir. Eu acho que isso ilustra um pouco do quanto que o campo das tonturas é um campo em constante evolução, sabe? E isso requer um tanto de humildade de todo mundo que trabalha com isso, no sentido de que os diagnósticos eles estão se construindo e estão nesse movimento, sabe, de ser questionados. Mas voltando para a questão da tontura por déficit multissensorial. Então, em 1972, um grupo de neurologistas dos Estados Unidos, o David Druckmann e o Hart, eles publicaram um artigo na Neurology em que eles montaram um ambulatório para avaliação e diagnóstico de pacientes com tontura. Então foi um ambulatório interdisciplinar. E foram eles, inclusive, que montaram a primeira classificação que eu saiba, dividindo as tonturas em vertigens, que, como a Denise falou, seria essa ilusão de movimento, que a maior parte das vezes é rotatória. Aí você teria as pré-síncopes, ou lipotímias, que é a sensação de desmaio iminente. Aí você tem os desequilíbrios, que, diferente das outras duas, não está na cabeça. E teria o último grupo, que é o das tonturas que eles chamaram de outras, que hoje as pessoas chamam de inespecíficas, mas que são tonturas que não refletem os outros três mecanismos, nem vertigem, nem pré-síncope e nem desequilíbrio. E aí, naquele momento, eles pegam os pacientes e começam a fazer uma análise bem detalhada, eles fazem um monte de testes nesses pacientes, então reproduzir as tonturas, de um protocolo bem compreensivo. E aí, eles descobrem, eles criam essa categoria diagnóstica que eles chamam de tontura por déficit multissensorial, em que eles vão dizer que é uma tontura que ela entra nessa categoria que a Denise falou de cabeça vazia, que é essa categoria do inespecífico das outras, né? Uma dificuldade de se equilibrar, mas não é uma tontura de desequilíbrio. E essa tontura, ela é uma tontura de longa duração, ela é constante, e ela também piora com o movimento rápido da cabeça, né? Essa é uma coisa que ela vai acontecer principalmente quando a pessoa está andando, mas em algumas pessoas ela pode estar levantando a cadeira e já começar a sentir isso. Tanto é que um dos diagnósticos diferenciais que entra para ela é o da lipotímia, porque a pessoa levanta e fala, estou com tontura. Mas quando a pessoa está sentada e ela tem mais pistas sensoriais, isso a pessoa não tem essa sensação. E era interessante que quando o Druckmann descreveu isso, ele falava assim, e essa tontura, ela melhora muito, de forma muito substancial, quando a pessoa tem algum apoio. Então lá ele pegava e dava o dedinho para a pessoa apoiar, e a pessoa falava assim, nossa, melhorou. Olha como melhorou. Não precisa ter sumido. E outro critério que ele colocou é que a pessoa precisava ter pelo menos 2 déficits sensoriais. Então, tipo a visão, a audição, um déficit vestibular, um déficit de propriocepção. E, inclusive, naquela época ele considerava o déficit cervical. E ele fala isso com um bocado de incerteza. Ele fala assim, então a gente achou que também tinha. Então, na verdade, a minha leitura é que você não precisa ter pelo menos 2 déficits. Em geral, as pessoas idosas elas envelhecem e vão acumulando déficits, né? Então, tipo, mesmo que o paciente não tenha uma perda total de propriocepção, ele tem uma diminuição de propriocepção, faz parte do envelhecimento. Como um pouco de diminuição da função vestibular pode acontecer também, como se tem na presbiacusia também, como a Denise bem falou agora. Então, seria esse tipo de tontura que a pessoa vai acumulando déficits. Uma coisa que todo mundo já viu, que trabalha com pessoa idosa, é aquele paciente que ele está andando, ele está apoiando na parede, sabe? Ele está pegando, colocando a mãozinha ali, pega, levanta, ele está apoiando na mesa. Ele não está fazendo força, sabe? Mas ele está apoiando porque ele está precisando de uma pista sensorial a mais. E eu até vejo, fazendo uma ponte com o que a Denise falou agora, uma questão
de uma superposição da ideia de o termo que a Soledad Barani tem usado é presbio-vestibulopatia. É interessante que nesse artigo da presbio-vestibulopatia que eles publicaram de consenso de diagnóstico em 2019, eles vão falar que ela vai acontecer frequentemente na presença de outros déficits sensoriais, né? Então, eu até vejo um pouco de superposição disso, sabe? E eu acho que essa é uma área que a gente precisa esclarecer até melhor na literatura. Mas é um diagnóstico que é muito útil, por quê? Porque ele é extremamente comum. Na série do Drachman, lá atrás, era a tontura mais comum que eles viam nos pacientes idosos. É aquela que eu mais vejo também nos meus pacientes idosos aqui em Botucatu, na Unesp. Interessante, porque se a gente vai pensar na questão da fisiopatologia, do equilíbrio, né? Pensando na questão ali da tríade de propriocepção, visão, sistema vestibular, faz muito sentido realmente que a gente tendo ali acumulando déficits em vários desses fatores, que a gente realmente chegue num mecanismo ali de tontura que é realmente muito multifatorial e tem várias ali descrições que podem se encaixar, né? Para a prática clínica acaba ficando muito desafiador. E tem algo muito interessante, só complementando a fala do Edson, que foi muito importante nesse sentido, como isolar o labirinto propriamente dito dessa história toda. Ok, o idoso ele não vai ter uma visão boa porque ele está com catarata, tem uma propriocepção ruim, porque ele tem uma diabetes, por exemplo, e ali só resta o labirinto. Como eu vou saber se esse labirinto funciona ou não? Aqui falando da presbivertigem, que nós começamos a nossa conversa. Esse paciente que não tem labirinto, ele não vai dar conta de ficar no escuro. Então, esse paciente vai ter uma grande dificuldade de se locomover no escuro. Lembrando que o paciente que tem pouco labirinto, né, usando aqui uma expressão simples, ele tem, e isso já faz parte do idoso, ele tem uma alta dependência da visão para manter o seu equilíbrio corporal, né? Daí a importância, assim, é fundamental, nós já sabemos disso em geriatria, em gerontologia, a questão de manter uma iluminação, porque o idoso ele precisa da visão, porque ele normalmente ele tem uma perda de função vestibular. Dentro da otoneurologia, da otorrinolaringologia, isso cabe ao especialista, a gente tem exames para definir de forma objetiva o tanto que esse idoso tem de labirinto. Ele perdeu 50%, 60%, 70%, isso faz diferença do ponto de vista da expectativa de melhora que a gente tem com a reabilitação vestibular, do quão a gente vai indicar os instrumentos de apoio de marcha para esse idoso, porque eu preciso saber o tanto de labirinto que ele tem ou que ele não tem. Eu acho que atualmente o pessoal do otorrino tem esses testes, né, os video hits, né, para fazer, consegue documentar isso de uma forma muito elegante. Uma coisa que esse diagnóstico da tontura por déficit multissensorial ou sensorial é um negócio que tem muita gente que não acredita que ele existe, e eu acho que isso entra nessa coisa a gente ter essa humildade de que tontura não é um diagnóstico, não é um campo da medicina que está resolvido, sabe? Não é igual dor torácica, que a gente tem lá enumeradas causas. A gente sabe todas as causas, né? Tontura ainda é um campo que a gente está descobrindo. Mas uma das coisas que eu faço em aula com os alunos quando eu ensino sobre isso, que sempre tem alguém que tem uma alteração de visão, que tem um óculos, sabe, fundo de garrafa, né? Sabe, pelo menos dioptria 5, 6. E aí eu pego essa pessoa, eu peço para ela levantar, e ela fica de frente e fala assim, então tira os óculos. Né? E a pessoa, na hora que ela tira os óculos, ela sente tontura. Né? E assim, isso dando aula para um aluno de 20 e poucos anos, sabe? E aí você pega e dá a mão para ela, e fala assim, agora segura, põe aqui na minha mão, sabe? Assim, um pouquinho, a tontura melhora muito. Essa é a sensação da tontura por déficit sensorial. Agora veja, isso uma pessoa jovem de 20 anos. Imagina uma pessoa que agora tem um pouco de déficit vestibular, como a Denise falou, tem um pouco de diminuição de propriocepção, está tomando um monte de remédio. E aí essa abordagem da tontura como síndrome geriátrica, ela é muito útil, porque aí você vai retratar isso, o que você faz? Você vai tentar, o que eu consigo melhorar da visão? O que eu consigo dar de apoio para ele? Né? O que eu consigo melhorar do ambiente? E a gente vai fazendo o melhor que a gente pode dentro de todo desse contexto. Legal. Sempre essa abordagem integral, multifatorial, ela é fundamental quando a gente trata de um quadro, uma sintomatologia tão complexa quanto a tontura, né? Bom, seguindo adiante, então, um pouquinho, vamos falar em relação aqui aos déficits nutricionais. Existe algum tipo de déficit nutricional ou déficits específicos que a gente deve estar atento em pacientes que trazem essa queixa de tontura?
Doutora Denise, consegue me responder essa? Inicialmente, Yara, é importante a gente entender como que o labirinto funciona em termos de equilíbrio corporal. A gente tem ali o líquido dentro do labirinto, também dentro da cóclea, endolinfa. Ali a gente tem uns cristais, né, que são os otólitos ou otolitos, e eles ficam ali em posições específicas relacionadas aos nossos sensores de posição. E como o próprio nome diz, são cristais de cálcio. Então, eu sempre gosto de dizer que a causa mais frequente de vertigem no idoso, que é a vertigem posicional paroxística benigna, conhecida como VPPB, é inicialmente uma doença nutricional. Para a gente memorizar, é como se fosse uma osteoporose do labirinto. Então, aí já está tudo explicado, né? Então, o idoso que tem uma VPPB recorrente é aquele idoso que tem uma osteoporose que não está tratando, é aquele idoso que tem uma deficiência de vitamina D, e principalmente aquele idoso que tem uma deficiência de proteína na sua nutrição. Lembrando ou informando que esses cristais de cálcio ali dentro do labirinto, eles ficam numa massa de proteína. Então, se esse idoso tem uma nutrição deficiente, proteína, em cálcio, em vitamina D, ele é um idoso predisposto para ter VPPB. E aí, eu imagino que a gente vai falar um pouco mais sobre VPPB, visto ser esta a causa mais comum de vertigem no idoso. Outras questões importantes em relação ao labirinto propriamente dito, isso engloba a audição também. A gente ter minerais essenciais todos normais, o paciente não ter uma anemia. Enfim, são os cuidados nutricionais de uma pessoa idosa que nós já sabemos como deve ser feito. Excelente, ou seja, está em dia com o aspecto da nutrição, realmente, né? Exatamente. Com ênfase para uma boa ingestão de cálcio na dieta, né? Lembrando que para essa população a gente vai ter aí 1.200 miligramas de cálcio dia, o que se a gente começa a perguntar para os nossos idosos, normalmente eles não batem essa meta e a gente tem que estar atento para isso. Proteína é a mesma coisa. Tendo um ponto de vista do equilíbrio, são essas duas perguntas fundamentais. Sua ingestão de cálcio, sua ingestão de proteína, ela está adequada? Sua vitamina D está normal? E aí entra as outras questões que os geriatras fazem muito bem, né? A questão da vitamina B12, etc. A questão da transmissão neural é muito importante, né? Então, o paciente que tem uma deficiência nutricional, como deficiência de B12, que é associada com polineuropatia periférica, né? E você vai ter outros também, né? Tiamina, peridoxina. São coisas, assim, essas deficiências nutricionais todas podem contribuir através da polineuropatia para comprometer os mecanismos que nós temos e que nos geram o equilíbrio, né? E assim, até fico pensando na própria questão, como a Denise está falando, da questão nutricional maior mesmo, né? Da função muscular, porque a gente pensa tontura, em geral, a gente pensa em visão, labirinto, cerebelo, né, nervos, mas o nosso movimento, né, a nossa sensação de equilíbrio, né, que é como que eu me sinto seguro em relação à minha posição no espaço, em relação ao meu movimento no espaço, depende muito mais, depende das minhas articulações, né, da minha resposta muscular. Porque, veja, não sei se já pegaram bicicleta elétrica para andar, mas a primeira vez que eu peguei uma bicicleta elétrica para andar, eu estava viajando, e eu tomei um susto, porque você pedala ela a primeira vez e você está acostumado, você imagina que a bicicleta vai se deslocar a uma distância, sabe, de 1 metro. E ela desloca de 2, 3. Que é a mesma, e isso a sensação que eu tive é uma sensação de tontura. E a mesma coisa acontece se eu ando, eu acho que vou fazer um grau de força muscular. E aquilo que acontece de movimento é diferente, porque a minha musculatura não está bacana, porque ela está com um quadro de miopatia, né? Porque eu tenho uma sarcopenia muito grande, pode ser que isso contribua para a tontura. Aí você fala, Edson, qual que é a evidência que tem sobre isso? Eu não tenho muita evidência sobre isso. Mas isso é pensar fisiopatologicamente e tentar fazer esse papel que a gente faz com todo mundo que cuida do paciente idoso, que é o que a gente consegue fazer com as limitações e incertezas que a gente tem para fazer o melhor da situação e tentar ajudar esse paciente. Excelente. E realmente a questão do sistema músculo-esquelético ali é parte da fisiologia do equilíbrio, né? E quantas parte vezes da musculatura postural é essencial para a gente manter o equilíbrio. Então, o idoso, principalmente o idoso
com mais de 80 anos, o idoso muito idoso, ele precisa de uma musculatura postural eficiente para manter uma função vestibular, porque o labirinto, ao ser estimulado, ele vai mandar mensagem tanto para os músculos dos olhos, para manter uma imagem visual estável, quanto para toda a sua musculatura postural, que vai a panturrilha, que vai o quadril, as articulações. Se você tem um sistema músculo-esquelético deficitário, essa resposta, por definição, vai ser deficitária. E aí entra na propriocepção também. Com certeza. É frequente na prática clínica a gente ver o paciente trazer essa queixa, às vezes, de desequilíbrio, e a gente observar bem e tem uma sarcopenia ali vigente contribuindo, né? E aí, seguindo em relação a essa questão, então, da VPPB, da vertigem paroxística posicional benigna, a gente sabe que a maioria dos casos envolve ali os canais posteriores e ela pode ser detectada pela manobra de Dix-Hallpike. Mas que é uma manobra que, quando vai ser feita na pessoa idosa, às vezes por limitações articulares, de dor ou capacidade de hiperextensão ali da parte cervical, a gente acaba tendo mais dificuldade. Nesse contexto, será que a gente deveria fazer, então, a manobra de Semon ao invés da manobra de Epley nesses idosos mais frágeis para o tratamento da VPPB de canal posterior? Então, excelente pergunta, Yara. Eu confesso para você que eu faço muito pouco manobra de Semon. Eu acho até porque, quando eu comecei a fazer isso, tinha saído, assim... primeiro que a primeira manobra que, assim, 20 anos, 30 anos atrás, década de 90, quando eu estava na faculdade de medicina, não existia, ninguém falava de VPPB. Era um diagnóstico que não tinha livro no Brasil, isso, a gente começa a falar sobre isso aqui no Brasil lá em 2000 e pouco, entendeu? Depois que no New England, de 99, o Robert Fuhrman publica um artigo de revisão sobre VPPB, mas antes disso, era um diagnóstico que a gente não fazia, né? E era um diagnóstico que estava sempre lá. Eu lembro de ter lido, né, em algum momento, nos anos 2000, um ensaio clínico comparou as duas manobras e aquele resultado da comparação, comparando a manobra de Epley, que era a manobra que eu tinha aprendido, e o Semont, era favorável à manobra de Semont. Perdão, ao contrário, a manobra de Epley. E eu falei assim, então é melhor fazer essa, porque essa é mais efetiva, né? E naquela época tinha dados, inclusive, que super legais, que mostravam que você dava para o paciente um panfleto para ele continuar fazendo exercícios em casa. Em uma semana tinha mais de 95% das pessoas, com resolução dos quadros. Então eu sempre fui um grande fã do Epley. E eu fui, por conta desse podcast, eu fui dar uma olhada na literatura e, na verdade, eu fui ver que atualmente as evidências, tem revisão sistemática sobre isso, e dizem que elas são uma tão efetiva quanto a outra. Recentemente até teve em 2023 teve um ensaio clínico na Neurology, na JAMA Neurology, sugerindo que uma versão nova da manobra de Semont, chama manobra de Semont Plus, que quando a pessoa deita de lado na primeira posição, ela não fica 0 grau, mas coloca a cabeça dela um pouquinho mais inclinada para baixo, como se mais 30 graus para baixo, e isso faria com que essa manobra fosse até mais efetiva do que o Epley para a resolução dos sintomas em pouco tempo. Confesso que eu tenho dificuldade de ver o paciente fazendo isso em casa sozinho, embora eles tenham testado isso lá. O que eu te digo para você é o seguinte, a princípio, né, o que a literatura diz, que o Semont é mais difícil para pacientes muito obesos. E seria mais fácil, não para questão da fragilidade, mas para as pessoas que têm uma dificuldade maior de mobilidade do pescoço. Tipo, paciente que tem, digamos, uma listese importante de vértebra cervical, tem uma limitação importante de capacidade de virar o pescoço. Isso seria uma forma de torná-la mais fácil. Talvez a Denise até possa complementar, que ela deve ter mais experiência com essa manobra do que eu, porque eu realmente até hoje só fiz o Epley. Isso aqui, o Epley, quando você tem um paciente que tem Parkinson, por exemplo, e é muito rígido, ou até um paciente mais obeso, eu preciso ter frequentemente 2 pessoas para fazer a manobra comigo, porque já o paciente fica com medo de cair da maca, né? Mas eu acho que a questão mais importante aqui é a experiência da pessoa que está fazendo a manobra, porque a gente é bom naquilo que a gente sabe fazer, né? E eu acho, e uma coisa interessante é que às vezes tem um preciosismo de que você tem que fazer a manobra exatamente desse jeitinho, e obviamente quem acha que sabe é quem está ensinando, né?
E, na verdade, a literatura mostra que, sabe, o paciente, ensina o paciente a fazer, fala para ele fazer, sabe, 3 vezes por dia, durante uma semana, dá para ele um panfleto mostrando como é que faz. Aquilo melhora com o tempo. Sabe, aquela semana ele melhora, mesmo quando ele não faz a manobra 100% igualzinha como era para fazer. Olha, eu acho que o Edson teve 2 falas assim que, a meu ver, enquanto especialista, foram perfeitas. A primeira fala: se você fizer a manobra toda certinha, com os ângulos corretos, ou se você fizer a manobra mais ou menos, vai dar certo do mesmo jeito. Se você não fizer a manobra, vai acabar resolvendo do mesmo jeito. Isso é a última revisão sistemática do Neurology, publicada agora em 2025, e havia uma anterior, publicada em 2008, que falava a mesma coisa. E por que então fazer as manobras? Porque você melhora num tempo mais curto. E lembrando que para o paciente leigo, para o idoso, é muito ruim a VPPB. Ele fica muito inseguro, aumenta risco de queda. Então, se você faz nada, ele acaba melhorando em 3 meses. Se você faz as manobras, a tendência, em 85% dos casos, é melhorar rapidamente com uma, no máximo 3 manobras, fazendo uma manobra com intervalo de mais ou menos 1 a 2 semanas, para dar tempo para o labirinto compensar, para ter o que nós chamamos de reabilitação vestibular. Então, essa foi a primeira fala do Edson. A segunda é sobre qual manobra eu devo fazer. Você deve fazer aquela manobra que você faz melhor. Lembrando que a manobra está ligada ao canal semicircular que está com os otolitos fora do lugar. Então, a manobra de Epley e a manobra de Semon, elas estão aplicadas para a VPPB de canal posterior, que o Yara colocou muito bem, e tanto faz uma como a outra. Edson, eu tenho um ambulatório de otorrinolaringologia aplicada à geriatria. Os residentes ficam comigo por mais ou menos 3 meses e eu hoje, depois de anos de experiência, eu ensino a manobra de Semon. Por quê? Porque a gente vai fazer bem aquilo que a gente faz de forma mais frequente, aquilo que a gente faz todo dia. Então, do ponto de vista de aprendizado, a manobra de Semon, ela é muito mais fácil de você adquirir a competência da manobra do que a manobra de Epley, que você tem que ficar fazendo vários movimentos. Essa é uma questão. Dá para fazer com o paciente obeso, porque você segura o paciente como um bloco. Os nossos ouvintes aí têm vários vídeos que eles podem ter acesso na mídia social em relação à manobra de Semon e a manobra de Epley. E ambas, elas vão funcionar lá dentro do labirinto exatamente do mesmo jeito. Eu estou fazendo o mesmo tipo de estímulo, por isso que os estudos sempre mostraram que fazer uma ou outra, o resultado final é o mesmo. Pois bem, só que eu tenho outras manobras, que são manobras para VPPB de canal lateral, e depois, se a gente tiver tempo, a gente pode falar sobre qual que é a clínica da VPPB de canal posterior, qual que é a clínica da VPPB de canal lateral. Denise, com base no seu relato, eu vou pegar e começar a tentar fazer a manobra de Semon para ganhar experiência com ela. Resolve do mesmo jeito e fica mais fácil para os residentes, porque eu, enquanto especialista, a minha responsabilidade é fazer todas com destreza e muito bem. Mas para o generalista, ele não vai fazer a manobra todo dia. Então, eu tenho que escolher uma que ele faça bem, que ele não tem segurança de fazer quando ele quando ele vê o paciente, e não tem tempo para fazer um treinamento prévio. Diz uma coisa, quando você faz isso, você pega o paciente, porque o diagnóstico você vai fazer com Dix-Hallpike. Não necessariamente, você faz o diagnóstico pela primeira posição do Semon. Quando você usa o Semon, então, como se fosse um Dix-Hallpike. A primeira posição do Semon é o Dix-Hallpike. Então, o estímulo Entendi, só que você no faz ele de lado. com o estímulo no labirinto, quando você gira a cabeça 45 graus para trás, o labirinto de trás é o que vai ser estimulado e desce o paciente rapidamente. Quando você gira a cabeça para o lado 45 graus e vira o paciente do lado rapidamente, aquele ouvido, cuja virada foi o contrário, que você vai deitar, é a mesma coisa do Dix-Hallpike. A posição do canal semicircular, ela vai ser exatamente a mesma.
Lembrando aqui, essa fala é importante, e chamando a atenção para o detalhe dessa revisão do Neurology, a velocidade. Então, o que eu vejo os geriatras fazerem, que eles têm um pouco de medo, então na descida eles descem o paciente com mais lentidão. Já teve algumas publicações do passado que falaram, não, talvez seja melhor descer o paciente mais lentamente, que é mais seguro, e o que se vê que não, que a gente precisa de dar uma certa velocidade ao movimento para a gente conseguir fazer com que os cristais eles girem ali dentro do canal semicircular e eles saiam da posição anômala em que estão. Sim, para você conseguir acelerar eles, né? Exatamente. E fazer eles saírem, né? Seja do canal ou seja da cúpula. Sim, fazer sempre mais rápido é melhor, mas tem pacientes que não dá, porque tem dor cervical, você tem que ir devagarzinho, não tem jeito. Nesses pacientes, eu encosto a minha cabeça na cabeça do paciente, eu desço com o paciente como um bloco, né? Então, aí eu consigo, e normalmente o familiar, que o paciente ele tende a jogar o cotovelo para o lado para impedir a descida. Né? Quando eu vou fazer o Semon, por exemplo, eu deito o paciente rapidamente na lateral. Ele está sentado certinho e eu vou pender com ele para uma lateral, né? E só aqui, lembrando, né, os ouvintes podem ver nas mídias sociais, o tratamento é simplesmente girar o paciente 180 graus para o outro lado, mantendo a cabeça dele nesses 45 graus que eu coloquei imediatamente. Eu falo com os meus residentes que é como se eles colocassem a cabeça do paciente entre as mãos deles, como se fosse um sanduíche ali. Então, ele vai de um extremo ao outro com a cabeça nesses 45 graus o tempo inteiro. Porque a tendência do paciente é quando ele se senta, ele gira a cabeça para frente. Aí eu perco a minha manobra. Eu mantenho a cabeça em 45 graus o tempo inteiro, de modo que ao final da manobra, se eu estou testando o labirinto direito, por exemplo, né, eu vou pedir o paciente para virar para a esquerda, vou deitar ele, eu vi que ele teve o nistagmo, lembrando que o nistagmo ele tem que ser caracteristicamente torsional, né, que diferencia da BVPB de canal lateral, que é um nistagmo horizontal. E aí, nessa posição, eu vou com o paciente até o outro lado, de modo que ele vai bater o nariz na maca ali, né? Ele vai ir com a cabeça nessa posição de 45 graus do início do movimento. Essa é a manobra. Então, acaba sendo uma manobra mais simples do que a manobra de Epping. Ou seja, recado final, independente da manobra, tem que saber fazer, pelo menos não precisa ser perfeito, mas precisa ser bem feito. Exato, precisa fazer, e fazer Isso. o geriatra, fazer o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, porque a gente diminui tempo de doença, isso é que é importante. Quando a gente fala também de tontura, vem muito a questão do tema da polifarmácia, né? Como que o uso de múltiplos medicamentos ele pode também contribuir para a tontura? E quais classes de fármacos merecem mais atenção na avaliação do paciente que chega com essa queixa para nós no consultório? Perfeito, obrigado, Yara. Então, polifarmácia acho que é um dos grandes prazeres da vida do geriatra, é suspender remédio, né? É um negócio que dá uma alegria, assim, deixa o coração quentinho, né? E o medicamento, ele é uma fonte importante de tontura. De fato, se você olhar, né, as bulas dos remédios, né, tontura é um efeito colateral de quase tudo. Mas a gente tem grupos de remédios que têm um risco muito maior. E aí, a gente vai pensar em categorias sedativos de forma geral. Então, remédio que tem efeito anticolinérgico, remédio tipo benzodiazepínico, as drogas Z, os anticonvulsivantes, o álcool, todos esses remédios têm um potencial de gerar tontura. Em geral, não vai ser vertigem. Em geral, a gente está falando de uma tontura tipo outras, que não fecham nas demais categorias. Né? E outra categoria importante que a gente vai ter de medicamentos que causam tontura vão ser os hipotensores. Né? Eu estou falando de medicamentos antipertensivos de forma geral, mas também estou falando de medicamentos que a gente usa, por exemplo, para os bloqueadores alfa que a gente usa para a próstata. Né? E é interessante que eu já vi casos, certamente a Denise também já viu, do paciente que está tomando um remédio para tontura e o remédio da tontura está causando tontura no paciente. Né? Que é aquele paciente que está tomando Dramin há um tempão, né? Por conta de uma labirintite que ele nunca teve, né? Que é um diagnóstico extremamente feito, né? Assim, a forma como diagnosticar labirintite, qualquer tontura é labirintite. Né?
E aí o paciente, ele, às vezes, está tomando esse remédio, tipo o Dramin, que é um remédio que tem um efeito anticolinérgico, de bloqueio estaminérgico, que gera sedação, né, que pode ser útil para uma neurite vestibular numa fase aguda, por exemplo, mas cronicamente ele vai induzir tontura nessa pessoa, porque ele vai ter esse efeito depressor do sistema nervoso central, né? Então, e assim, recentemente surgiu essa ideia de, será que que as estatinas causam tontura? Isso é um negócio extremamente controverso. Eu acho que, assim, eu ainda estou pagando para ver, né? Tem trabalhos que sugerem isso, usando bancos de dados, e o mecanismo que as pessoas acham seria o mecanismo da estatina tendo efeito colateral sobre a musculatura, causando mialgia e alteração da função muscular, e isso comprometendo a mobilidade dos pacientes. Mas, tipo, esse é um diagnóstico que eu sou muito cético ainda. Porque, veja, paciente tomando estatina, né, todo mundo tem demais, né? E o quanto que aquela tontura do paciente que está tomando estatina era da estatina, ou a estatina era mais uma coisa que estava ali. Tipo, até hoje nunca tive um paciente que só melhorou depois de sua estatina, sabe? Então eu ainda sou cético em relação a isso. Muito bem. E pegando um gancho nessa parte de medicação, porque é algo que é um ponto nevrálgico ali nas condutas, né? E na nossa abordagem diária. A gente sabe que esses quadros de vertigem também não relacionados à VPPB, eles podem acontecer em idosos, né? E nesse caso a betaestina, ela acaba não sendo uma boa opção ali nos primeiros dias. Então, quando prescrever o dimenidrato ou a meclizina nesses casos? E principalmente, existe alguma indicação de uso temporário de sinarizina ou flunarizina, pensando que realmente é uma classe ali de medicações com muito efeito adverso em idoso? Denise, o que a doutora me diz sobre isso? O que eu te digo é que a primeira e mais importante definição é o diagnóstico. A partir do diagnóstico, eu vou escolher qual droga eu vou usar. E o diagnóstico eu vou colocar em dois extremos. O Edson colocou sobre a neuronite vestibular. O que é isso? É uma inflamação aguda do nervo vestibular com uma perda súbita da função do labirinto unilateral. Isso causa uma vertigem intensa que leva aos serviços de pronto atendimento. E, nesse caso, eu preciso parar a vertigem desse paciente porque é muito ruim. E quando eu paro a vertigem desse paciente, eu tenho, então, que usar drogas que suprimem o sistema vestibular. Que drogas são essas? Dimenidrinato ou a meclizina. Ali são drogas que têm o mesmo mecanismo de ação. A meclizina dá um pouquinho mais de sonolência do que o dimenidrinato. Eles vão atuar principalmente no núcleo vestibular, inibindo a histamina. Eles são drogas antihistaminérgicas, lembrando que o núcleo vestibular funciona às custas do neurotransmissor histamina. Então, eu vou sedar o labirinto centralmente, principalmente, e eu posso associar com uma segunda droga depressora do labirinto, que é a sinarizina ou flunarizina, que vai inibir o meu labirinto aqui na orelha interna. Vai inibir perifericamente, as minhas células ciliadas vão parar de funcionar, é um bloqueador de canal de cálcio, então eu vou inibir o labirinto duplamente. Periférico, sinarizina, flunarizina, central, Dramin, o dimenidrinato ou meclizina. Quando usar essas drogas? Quando eu estou com um quadro de vertigem aguda prolongada, é o correto, não tem problema, às custas de todos os efeitos colaterais, parkinsonismo, aumento da glicose, depressão, que são efeitos colaterais todos de longo prazo. Quanto tempo manter? Em torno de 15 dias é o suficiente e não mais. Por quê? Como eu expliquei e chamando a atenção, são drogas que fazem o meu labirinto parar de funcionar. Qual o labirinto? O labirinto bom. Quando eu estou usando essas medicações, eu não estou atuando no meu labirinto que está doente, porque ele está parado. A minha vertigem é justamente por causa do labirinto bom que ficou superativo. Ao inibi-lo, eu melhoro a vertigem. Consequência, eu deixo esse paciente sem labirinto. Então, tão logo eu possa, eu preciso suprimir essas duas medicações. E aí entra
o contraponto, né, no sentido da beta-estina ser um estimulador do labirinto. A beta-estina, ela é como se fosse o contrário do dimenidrinato. Enquanto o dimenidrinato ele é um antihistamínico, ele reduz a histamina no núcleo vestibular, a beta-estina ela vai aumentar a histamina no núcleo vestibular. Então, ela vai ajudar na reabilitação vestibular. Então, indicações precisas da beta-estina. Depois de uma reabilitação vestibular, mesmo depois de um procedimento de manobras de reabilitação para VPPB, pacientes que têm uma função vestibular deficitária, que estão num processo de reabilitação vestibular, é quando eu quero estimular a função vestibular. Fechando esse raciocínio, o que eu vejo uma conduta inadequada? É prescrever beta-estina no pronto atendimento para melhorar a vertigem, porque eu tenho medo de usar cinarizina, flunarizina, por causa dos efeitos colaterais, principalmente o parkinsonismo, principalmente no idoso. Então, essa conduta não é a melhor. Se eu estou com uma vertigem prolongada, eu preciso sedar o labirinto. Por outro lado, a gente tem que ter cuidado também para não fazer para mais o diagnóstico de VPPB. A VPPB é uma vertigem de curta duração e posicional. Ela é deflagrada pelo movimento da cabeça e sempre. Eu digo que a VPPB tem um comportamento matemático. Vertigem curta tem sempre o mesmo sensor do movimento que gera aquela vertigem. Eu receitar cinarizina, flunarizina para esse tipo de problema também não é a melhor conduta. Aqui cabe manobra e, se eu quiser, eu posso, não é errado, pode ajudar, receitar a beta-estina. Perfeito. Acho que ficou extremamente claro assim, o papel dessas medicações e a importância da gente fazer uma prescrição realmente coerente e adequada com a fisiopatologia do que a gente está imaginando, né? E aí, para a gente encerrar como uma última pergunta, mas que eu acredito que tem a ver com o que a gente tem falado até agora, né? Se a gente pensa aí nos diagnósticos diferenciais da VPPB, então a gente tem também a paroxismia vestibular, e aí voltando ali na manobra semiológica, né? Qual o papel da Dix-Hallpike? A gente tem que fazer isso mais realmente para poder avaliar esse paciente em consultório que chega com a queixa de tontura para a gente, essa tontura vertiginosa? Acho que esse é a paroxismia vestibular é um diagnóstico relativamente recente, o consenso dela pela Sociedade de Barani. Ele é mais ou menos recente. E ela surge que seria como se fosse uma crise convulsiva no nervo vestibular. Então seria uma crise curta, também de duração menor do que 1 minuto, né, que vem em surtos. Ela não teria necessariamente essa questão de uma associação com uma posição específica da cabeça. E como uma crise convulsiva, a princípio ela deveria melhorar também com anticonvulsivante, e os relatos são de que ela seria particularmente sensível a carbamazepina e oxcarbamazepina. Eu acho que como a VPPB é muito mais comum, né, eu acho que a questão é fazer o Dix-Hallpike, colocar a pessoa com a cabeça na posição dependente, como a Denise está falando, a gente consegue ver na internet fácil, é fundamental para toda a tontura que é de curta duração, sabe? Eu acho que esse é o primeiro, segundo, terceiro diagnóstico disso. E tem paciente que, tipo, o caso mais interessante que eu tive uma vez de VPPB era uma paciente que sentava, tinha tontura para ver televisão. E ela estava nervosa porque ela estava triste, porque ela não conseguia mais ver a novela dela. E eu fui uma visita domiciliar e ela pegou, eu falei, então me mostra como é que você vai ver televisão. Aí ela sentava numa cadeira, tinha ganho uma poltrona daquelas maravilhosas, sabe, da família. Aí ela colocava a cabeça para trás, assim, para ver. E aí ela ficava na posição em que os otolitos eles se deslocam, né? E ela e o Matou ali fez o diagnóstico, fez a manobra, ela ficou tão feliz, sabe? Que a paciente me beijava e abraçava, falou assim, doutor, o senhor salvou para eu ver minha novela. E eu acho que isso é muito comum. A paroxismia, né, até hoje eu não tive nenhum paciente com isso. Né, ela entra como diagnóstico diferencial da VPB, como e outras crises convulsivas de tronco encefálico, que são coisas muito, muito mais raras, né? Então, a princípio, o VPB é muito mais comum e a paroxismia é um quadro de exceção. Quando, sabe, você pegou, não tinha, você fez a manobra, você fez a manobra de Dix-Hallpike, não funcionou, você pegou, fez o
teste de rolar o paciente, né, quer dizer, virar o paciente de um lado para o outro, cabeça com 30 graus inclinado para cima, para você estimular ao máximo o canal lateral. Então você não era VPP de canal posterior, nem de canal lateral. E você está com esse paciente que tem essas crises, você não sabe explicar o que é, não encaixa em migrânia vestibular, não encaixa em outros diagnósticos. E aí, esse é um paciente que eu faria um teste prescrevendo um anticonvulsivante. E veja, em termos de exame de imagem, a gente não tem exame de imagem claro para isso. Então é meio que você exclui outras coisas e você vai fazer um teste terapêutico. Melhorou, eu acho que era isso. Não sei se Denise concorda. Concordo plenamente. E lembrando que a paroxismia vestibular é um quadro neurológico, é um quadro raro, que todo aquele sistema de estímulo do canal e a resposta imediata da musculatura oculomotora ligada àquele canal estimulado, ou seja, VPPB de canal posterior, eu tenho que ter um nistagmo rotatório, torsional, VPPB de canal lateral, que infelizmente a gente não teve tempo para falar um pouco mais sobre as manobras, eu tenho que ter um nistagmo horizontal. E no caso, eu faço a manobra de Dix-Hallpike, o paciente, no caso de ser uma paroxismia, ele não vai ter esse nistagmo característico, e o Edson já tinha dito anteriormente que muitas vezes não é uma vertigem, vai ser uma sensação de instabilidade. Paroxismia seria como se fosse um análogo, mais ou menos, da nevralgia do trigêmeo. Bom, a questão de fazer a manobra em todo paciente com tontura e Dix-Hallpike. Voltando ao que eu disse inicialmente, para o geriatra, eu tenho dificuldade da Dix-Hallpike com pacientes, por exemplo, com muita cifose. Aquele paciente com a cifose importante, um paciente muito frágil, não consigo posicionar o paciente no Dix-Hallpike. Então, é a primeira etapa da manobra de Semon, que é o Dix-Hallpike de lado, que resolve do mesmo jeito, que você faz o diagnóstico do mesmo jeito. Então, ali é só sentar o paciente, desce para um lado, desce para o outro. Eu estou fazendo o meu Dix-Hallpike de lado. E eu devo fazer sempre? Isso depende da minha anamnese. Se na minha anamnese eu estou construindo, meu script de vertigem é de uma VPPB posicional, curta duração, sempre com o mesmo movimento, obviamente eu tenho que fazer a manobra. Mas se é um quadro de uma instabilidade, quando eleva uma pré-síncope ou uma estabilidade contínua, posso fazer a manobra sim, mas ela não é tão essencial. Legal, excelente. Bom, pessoal, o nosso episódio está chegando ao fim. Eu vou agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, a doutora Denise, o doutor Edson, que trouxeram aqui muita clareza, muita cientificidade em relação ao tema. Foi um bate-papo muito esclarecedor e a SBGG segue nesse compromisso de disseminar uma informação de alta qualidade técnica aqui e científica também, né? E peço aqui que vocês se despeçam dos nossos ouvintes, deixem aí muito rapidamente qual que é a dica principal aí desse tema para vocês. Então, dicas essenciais, aquelas para todo o idoso com envelhecimento ativo, boa nutrição, atividade física regular, atenção para a polifarmácia. Então, antes de pensar numa VPPB, também lembre-se da polifarmácia, faça a lista de medicamentos, aqueles que podem estar associados à tontura e rever se é possível prescrever, não, para você definir melhor o seu diagnóstico. Minha dica é de conseguir olhar as árvores e a floresta e tentar fazer isso ao mesmo tempo, sabe? Então, de um lado, acho que a gente precisa pensar de forma multicausal e tentar entender tudo que a gente pode fazer para melhorar o equilíbrio desse paciente, que eu acho que é tentar ver a floresta. Eu acho que a gente precisa também dar um passo atrás e tentar fazer diagnósticos específicos, porque às vezes a abordagem multifatorial, se ela não também busca os diagnósticos específicos, às vezes você pede de, por exemplo, tratar uma migrânia vestibular, às vezes você pede o diagnóstico de uma VPPB, que são diagnósticos que, quando você reconhece eles, fazem muita diferença, ou de uma hipotensão ortostática, sabe? E eu acho que a maior dica que a gente não conseguiu abordar antes é a questão de você tentar reproduzir o sintoma do paciente como um parâmetro diagnóstico, sabe? E você fazer manobras, tipo o Dix-Hallpike, que ele reproduz o sintoma da pessoa, né? Você fazer um teste de hipotensão ortostática para esse paciente. E o Dix-Hallpike é muito útil para isso, porque a pessoa vai lá, ela coloca a cabeça a 30 graus para baixo, na hora que ela levanta, o paciente que te fala para você que fez tontura quando levantou, essa tontura que ele tem quando levanta é hipotensão ortostática. E aí você, na hora que você reproduz a tontura, você tornou aquele sintoma que é tão nebuloso uma coisa palpável, sabe? E por isso aquele teste também da tontura por déficit multissensorial, que a pessoa pega, põe aqui na minha mão um pouquinho. Tontura melhorou muito.
Então, veja, isso de você conseguir reproduzir e tentar manejar isso, eu acho que tem um valor diagnóstico maior do que ressonância magnética. Sabe, para esse tipo de coisa que a gente está investigando, eu acho que isso está muito ao nosso alcance. Muito bom. Bom, então aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Eu convido a todos para continuarem seguindo a SBGG nesse movimento e fiquem atentos ao nosso próximo podcast. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.